E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Azul Anime. Eu sou o Wesley e aqui nesse canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games. E hoje vamos comentar sobre o segundo episódio de Kanojo Okarishimasu, ou um anime da namorada de aluguel, como é mais fácil de falar. E velho, esse segundo episódio teve de tudo, muita comédia, teve um drama pesadinho já no segundo episódio e, velho, muita gente com certeza ficou com raiva dessa personagem. Mano, se você não sabe sobre o que é esse anime, a história dele é bem simples. O protagonista é o Kazuya, que tomou um pé na bunda da sua namorada no primeiro mês de namoro. Não conformado com isso, ele contratou uma namorada de aluguel. E sem querer, ele acabou apresentando ela para sua avó. E para piorar a situação, a avó dele gostou muito, mas muito da garota. Então agora ele está um pouco encrencado. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, deixe o like, comente ao final do vídeo e compartilhe e ative o sininho porque estamos quase chegando a 2.000 inscritos. Então, conto com vocês. O episódio começou com o protagonista encontrando com a garota que ele saiu na faculdade. Essa parte foi um pouco tensa porque nenhum dos dois imaginava que eles eram da mesma faculdade. E aí, ela só fingiu que não conhecia ele e ele ficou na dúvida se era ela. Depois disso, o protagonista estava andando pelo corredor da faculdade e ela acaba puxando ele para um quarto e começa a conversar com ele. E fala, olha, não conta pra ninguém, você não pode falar pra ninguém, você tem que prometer, porque é o trabalho dela ser uma namorada de aluguel. Ela não quer que ninguém na faculdade fique sabendo para não atrapalhar o disfarce dela. Tanto que ela usa roupas diferentes, cabelo diferente, para ninguém descobrir isso, para não chamar atenção. E ela até fala, nunca mais fala comigo, não quero saber de você, finge que a gente nem se conhece. O protagonista concorda, tudo bem, e vai seguir a vida dele pra lá e ela vai seguir a vida dela pra lá. No dia seguinte, o protagonista vai sair do quarto dele e quem que é a vizinha dele? Sim, a Shizuru, que é a namorada de aluguel que ele contratou. E, mano, é bem engraçado isso porque ela fica, mano, na faculdade, e meu vizinho, como assim, mano? O que que tá acontecendo? É o universo conspirando contra o trabalho dela. E o protagonista ele tenta interagir com ela, só que ela fala, não fala comigo, finge que não me conhece, tudo bem? O protagonista acaba entendendo e vai pra sua casa, que é do lado uma da outra, né? E aí, pra piorar o dia dele, quem liga pra ele? A avó dele. E o que a avó dele fala? Estou indo pra sua casa e leva a Shizuru que eu quero ver ela. Não dá nem tempo dele falar não, sabe? E aí ele fica desesperado e vai até Shizuru pedir ela para que ele contrate ela só mais uma vez, porque a avó dele está vindo e ele não quer decepcionar a avó dele. E ele começa a tentar convencer ela, implora de tudo quanto é jeito. Ela fala, ó, primeiro, ela tem coisas da faculdade para fazer. Segundo, não pode ter encontro assim na casa do cliente, né? Se a empresa descobrir, dá problema. E terceiro, ela não quer nenhum tipo de relação com ele. Ela ainda fala que eles estão adiando isso, essa mentira feito criança, sabe? E tá na hora dele encarar a verdade, dele contar pra avó dele que eles terminaram, que eles tinham combinado. Ele entende, né, e entra pra casa. E a avó dele chega lá e fica um clima meio estranho, porque a avó dele fica, cadê a Shizuru? Quando ela chega e vai lá pra fora e finge estar ligando pra ela e implora pra ela mais uma vez, véi, vem pra minha casa, vem pra minha casa. E ela fala, não, não vou. Ele vai pra casa e aí fica um clima meio estranho entre ele e a avó dele, fica um silêncio. A avó dele começa a achar que entendeu a situação. Na cabeça da avó dele, a namorada dele, a Shizuru, terminou com ele porque ele é um inútil. E começa a falar isso, sabe? Nessa parte foi triste, porém engraçado, porque o Kazuya pedindo desculpa por ter decepcionado ela, falando que vai arrumar uma namorada. E ela falando, nossa, eu tava tão feliz de você ter uma namorada. Eu achei que isso nunca fosse acontecer, você só andava com homens, sabe? E vai falando, vai falando. Mano, foi triste, mas foi engraçado. E aí o que acontece? A Shizuru, como ela mora do lado, ela acabou ouvindo tudo isso e ficou meio comovida, sabe? Tanto pela avó, tanto pelo protagonista. Então ela decide que vai continuar atuando como namorada dele. Ela foi até lá, levou comida. E a avó dele ficou, ah, você não largou meu Kazuya. E que bom, eu sempre confiei em você. Eu sabia que isso não ia acontecer, sabe? E essa parte foi bem bonitinha, sabe? Da Shizuru. Porque ela foi lá de coração aberto, sabe? Pra ajudar mesmo. Depois que a avó dele foi embora, ele e a Shizuru combinam que ela vai ser namorada de aluguel dele toda quarta-feira para que eles vão visitar a avó dele, sabe? Eu achei muito legal isso, sabe? A Shizuru mostrando que ela é uma pessoa boa, assim. Eu achei legal essa parte. E o Kazuya também, sabe? Por mais que ele seja um mentiroso, ele tá tentando agradar a avó dele. Apesar de que ele também aproveita, né? Safado. No dia seguinte, o protagonista acaba sem querer esbarrando com a ex-namorada dele. Essa parte foi também tensa, sabe? Porque o protagonista tentando perguntar pra ela o porquê de ela ter bloqueado ele, só que ele não conseguia falar. E você vê que ele tava todo travado e ela agindo muito naturalmente, sabe? E foi bem tensa por parte do protagonista.
E depois você vê que parecia que ela nem ligava pra isso. Mas quando ela tava indo embora, as amigas dela começaram a falar com ela algumas coisas. E sempre que era em relação ao protagonista, a reação dela mudava, sabe? Ficava tipo uma coisa muito fria. Tanto na abertura também mostra que em relação ao protagonista, ela tem umas atitudes bem estranhas. Mais tarde, o protagonista em casa começou a ter uma recaída por causa da Mami, que é a ex-namorada dele. O encontro com ela na faculdade não fez muito bem pra ele, já que ele não conseguiu interagir com ela e ela agiu muito naturalmente. Ele ficou se sentindo um pouco mal, tanto que esqueceu que era quarta-feira, dia deles irem visitar a avó dele. Mas a Shizuru acaba chamando ele e eles vão lá visitar a avó dele. Essa parte foi rápida. E quando eles estavam indo embora, ainda estava dentro do horário do contrato deles, né? Então a Shizuru continuou agindo como se fosse namorada dele. E o que acontece? Eles encontram com dois amigos do protagonista. Nessa parte, o protagonista tinha a opção de inventar qualquer outra desculpa ou agir como se ela fosse namorada dele. O que ele faz? Age como se eles fossem namorados. E aí, essa parte foi muito engraçada, que os caras ficaram mestre, mestre, sabe? Reverenciando ele. Eles acabam convidando tanto o Kazuya e a Shizuru para tomar uma cerveja. A Shizuru não queria, mas o Kazuya acaba ficando empolgado com aquilo e vai, aceita. Quando eles chegam no bar, acontece algo que ele não esperava. A ex-namorada dele está lá. Então chega o Kazuya com a namorada dele atual e a ex-namorada dele está lá também. Então fica na mesa assim todo mundo e fica um clima muito tenso. Só que a Mami acabou agindo naturalmente, sabe? Não, gente, não tem por que a gente ficar assim. Vamos curtir de boa. Vai ficar um clima ruim pra namorada dele e tudo, sabe? Isso aí pareceu que ela queria ser uma pessoa legal. Depois disso, o protagonista, ele sai da mesa e vai no banheiro. E quando ele volta, a Mami está lá conversando com a Shizuru. E pergunta, sobre o que vocês estão conversando, né? Aí ela fala, eu tô falando com ela o como você é difícil, sabe? Falando que ele era imaturo, emocionado, que ele era muito pervertido, essas coisas. Começou a descer o pau nele na frente de todo mundo. E foi um clima muito tenso. E aí, a Shizuru não se aguentou e não deixou, né? Ela defendeu o Kazuya. Essa parte foi bem legal, porque a Shizuru tomou uma decisão muito legal de ajudar ele. Ela viu que ele não estava conseguindo reagir sobre aquilo, sabe? Que aquilo estava fazendo muito mal pra ele. E tentou ajudar ele, defendendo ele. E a Mami ficou meio que na defensiva. Não, calma, é só brincadeira. E ela, não posso aceitar isso. E começou a xingar ela mesmo. Só que o protagonista acabou deixando a Mami fazer o que ela quisesse. E a Shizuru ficou puta com isso e foi embora. Mano, nessa hora o protagonista tinha que ter ficado do lado da Shizuru, mano. A Shizuru, mesmo não sendo namorada dele de verdade, estava lá tentando ajudar ele. E ele não fez nada, sabe? Essa parte dá pra entender porque que o protagonista ficou daquele jeito. Ele aparentemente não superou a Mami, então ele não sabia como reagir. Ele não esperava que aquilo fosse acontecer, sabe? Talvez ele nem sabia que a Mami era esse tipo de pessoa. Mas a Shizuru não aceitou e foi embora, ficou puta. E quando o protagonista estava indo embora, a Mami apareceu perto dele e ficou, que bom que você me defendeu, né? E começou a meio que encostar nele, carregar ele e falou que a casa dela era ali perto. Meio que convidando ele para ir na casa dela. Mano, como assim? A Mami trata mal ele, bloqueia ele e agora chama ele pra casa dela? Eu quero muito entender a Mami, por que ela tá fazendo isso? Primeiro, ela bloqueia o protagonista, trata ele mal, briga com a namorada dele e agora quando ele está indo embora, ela chama ele pra casa dela? Como assim, Mami? O que você quer, garota? O que você quer? Eu acho que tem um drama assim, né? Que aconteceu alguma coisa que fez eles terminarem. Mas eu quero entender o que tá acontecendo. Porque aparentemente agora ela só é uma filha da mãe, sabe? Uma otária. Mas o protagonista também não ficou muito atrás. Porque ele não defendeu a namorada dele. E todas as oportunidades que ele teve de desmentir a mentira que ele contou da namorada de aluguel, ele não fez isso. A única que tá salvando agora é a Shizuru. Que, mano, ela é espetacular, muito carismática. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês estão putos com o protagonista ou com a Mami? Ou com os dois? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, comente porque ajuda bastante. Estamos rumos a 2.000 inscritos. Isso aí, até semana que vem. Valeu!